Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Nós estamos numa correria do dia a dia, na nossa vida de faina, de labuta, e às vezes esquecemos de Deus. Por isso é importante destinar um período do dia para a espiritualidade. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, de 6 de janeiro de 2022, quinta-feira, tempo do Natal depois da Epifania. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio da Epifania ou do Natal e o ofício do dia. Antífona da entrada. No princípio e antes dos séculos, o Verbo era Deus e dignou-se nascer para salvar o mundo. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1, é de onde foi tirado esse texto. Agora temos a oração do dia. Rezemos. Ó Deus, pelo nascimento de vosso Filho, a aurora do vosso dia eterno despontou sobre todas as nações. Concedei ao vosso povo conhecer a fulgurante glória do seu Redentor e por ele chegar à luz que não se extingue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 19 até o versículo 4 do capítulo 5. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo: a nossa fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 72, versículos do 1 ao 2, 14 ao 15 BC e 17. Refrão, versículo 11. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Me perdoem, deixa eu hidratar as pregas vocais para melhor transmitir o salmo. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Há de livrá-los da violência e opressão, pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Hão de rezar também por eles sem cessar, bendizê-lo e honrá-lo cada dia. As nações de toda a terra hão de adorá-los. Retificando, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória.
Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho agora, com um pequeno texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. A anunciar aos pobres o Evangelho. Aos pobres o Evangelho, aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 4, versículos do 14 ao 22a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão agora. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Aos pobres me enviou, é o título da liturgia comentada. Desde o Antigo Testamento, as promessas de Deus falavam de um Messias que seria enviado aos pobres, acudindo aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros, conforme está em Isaías, capítulo 1, versículo 17, 66, capítulo 2, Oséias, capítulo 14, versículo 3. No entanto, quando se anuncia a ternura de Deus pelos pobres, até a classe média, que não é rica, a rigor, se sente incomodada. No fundo, talvez, não se sintam pobres, e por isso sentem-se excluídos. Ora, somos todos pobres. O rico que não tem fé é pobre. O pobre que se revolta com sua pobreza também o é. O idoso que vai perdendo a força e a saúde, eis aí o pobre. O milionário que só conta consigo mesmo, como é pobre. Se o pobre que confia em Deus é rico, o homem rico que se tranca às 7 chaves com medo do ladrão, pobrezinho. Frei Raniero Cantalamessa fala de ricos no tempo e pobres na eternidade, quando nossos tesouros são apenas as riquezas que passam e não os valores eternos. Dinheiro, terras e fama, tudo leva o tempo. Só o amor de Deus permanecerá conosco. Ouvir que Jesus veio para anunciar a boa nova aos pobres
devia nos encher de alegria e de gratidão. Afinal, não podemos salvar a nós mesmos. Não há boa obra que possa comprar-nos o céu. A salvação será sempre um dom gratuito que manifesta a misericórdia, o louco amor de Deus por nós. Assim sendo, somos pobres. É sobre nós que se derrama o rico amor de Deus. Já é tempo, pois, de mudar de mentalidade. Nós somos todos pobres. Somos absolutamente miseráveis. E é exatamente a nossa miséria que faz cócegas na misericórdia de Deus. Nossa miséria atrai o seu olhar de compaixão. Jesus deixou isto bem claro. Ele disse: quem precisa de médico é o doente. Por isso ele veio para esses doentes. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. Claro, há pobres à espera de meu amor, de meu serviço. É um pobre diferente. É uma questão de fé. Como escreve o Papa Bento XVI, Papa Emérito, em virtude da fé, podemos reconhecer naqueles que pedem o nosso amor o rosto do Senhor ressuscitado. Em virtude da fé, podemos reconhecer naqueles que pedem o nosso amor o rosto do Senhor ressuscitado. Sempre que fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes, disse Jesus em Mateus 25, versículo 40. Estas palavras de Jesus são uma advertência que não se deve esquecer e um convite perene para sempre a devolvermos aquele amor com que Ele cuida de nós. É a fé que permite reconhecer Cristo. E é o seu próprio amor que impele a socorrê-lo sempre que se faz próximo nosso no caminho da vida. Porta Fidei 14. Essa é a palavra de Bento XVI. Se me sinto rico, tenho a ilusão de não precisar de Deus. Se sou pobre, Deus se debruça e me abraça. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, o fraco se entrega a ti. Salmo 10, versículo 14. Agora vamos ao santo do dia. Eu quero dizer a vocês que, da minha parte, podem usar à vontade os textos, as imagens que estão nos meus endereços eletrônicos. Nós temos o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e tem também o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. O texto que eu vou passar a seguir, vou transmitir, é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Mas, como eu já disse, da minha parte, utilizem para evangelizar. Jesus é quem determinou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. 6 de janeiro é dia de São Carlo de Sesi. Carlo era um frei franciscano repleto do Espírito de Deus. Trabalhava como cozinheiro, porteiro e jardineiro. Padres, leigos, religiosos e religiosas o procuravam para pedir conselhos. São Carlo nasceu em 22 de outubro de 1613 em Sesi, na Itália. Sua família tinha muitas posses, mas o jovem não se interessava pelos bens materiais. Com 22 anos entrou num convento franciscano. Sua simplicidade era tanta que, mesmo com a insistência dos familiares, não quis ordenar-se sacerdote. Mas a graça de Deus concedeu a Carlo o dom de ouvir e aconselhar as pessoas. Embora Carlo cuidasse apenas da horta e da cozinha do convento, sempre acontecia
de ser enviado para outras cidades para que pudesse aconselhar bispos, cardeais. Frei Carlo tinha pouca instrução, mas escrevia belíssimas páginas espirituais e autobiográficas, numa gramática acidentada, porém eficiente. Faleceu em 6 de janeiro de 1670, no convento de São Francisco, na cidade de Roma. Reflexão. A vida cristã floresce entre os mais humildes e pequeninos. Neste Evangelho de Jesus, nestes humildes e pequeninos, o Evangelho de Jesus se torna vivo e consegue transformar os corações. Na vida de São Carlo de Sesi, encontramos o testemunho seguro de que a união com Cristo é o bem maior que possuímos. Abramos mão das seguranças do mundo e repousemos nossa cabeça no colo de Deus. Rezemos a oração final. Deus, Pai e Senhor das criaturas, derramai sobre nós suas bênçãos e dai-nos, pela intercessão de São Carlo, encontrar-te nas coisas mais simples da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, creia. E Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Ou Maranata, como dizem os nossos irmãos protestantes ou evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa. É do aramaico, dialeto de Jesus, e o significado é o mesmo. E somos todos irmãos, somos todos cristãos. Significa, vinde Senhor Jesus, vem Senhor, vem Senhor. Um dia ele vai voltar e será o fim da história. Será o julgamento final, o juízo final. Muitos vão para o céu, muitos vão para o inferno. Você quer o céu, você quer o paraíso eterno, a vida eterna. Você quer viver como anjo depois desta passagem conturbada pela vida terrena? Então peça perdão, arrependa-se, confesse-se. Nós somos servos inúteis aqui dessa passagem. Somos vermes. Seja humilde então. Senhor, perdão pelos meus pecados, atos, omissões. Omissão também é pecado. Pelos meus maus pensamentos. Senhor, perdão pelas minhas palavras de pecado. Senhor, meu Deus, perdão pelos pecados na minha vida que acontecem a cada átimo de segundo. Shalom, a paz para todos. Quer a vida para sempre, a vida eterna? Arrependa-se dos seus pecados e terá então gozo eterno. Você viverá como anjo para todo sempre. Shalom.